Meu amigo, a Petrobras segue em declínio do governo Lula. Quem poderia imaginar que o Lula faria isso de novo com a empresa? Pois é exatamente isso que está acontecendo. Porque agora a Petrobras atingiu o pior nível em 2 anos na Bolsa de Valores, teve uma correção para cima hoje, dia 11 de abril, dia que eu estou gravando esse vídeo, deu um respiro, portanto, mas isso não muda o fato de que especialmente em 2025, a empresa está perdendo muito do seu valor de mercado. Sim, tem uma razão externa para que isso aconteça, mais notadamente o preço do barril de petróleo que está muito barato na comparação com o que estava há pouco tempo atrás, o que faz, obviamente, a expectativa de lucro da empresa cair bastante, o que puxa o valor de mercado para baixo. É natural que isso aconteça, só que uma série de outros problemas estruturais também cobram o seu preço da Petrobras e acabam se destacando quando nos encontramos diante de um cenário externo bastante complicado. Vamos conversar então sobre este tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, qual é o cenário aqui da Petrobras em matéria de ações? O pessoal da Veja coloca aqui que o valor de mercado da empresa chegou ao menor patamar desde 2023. Na verdade, aqui, uma queda, eles gravaram um pouco mais cedo, estava caindo 1% as ações da empresa, mas depois ela se recuperou no decorrer do pregão de hoje. Então, mais ou menos meio-dia, as ações da Petrobras estavam sendo negociadas a R$ 30, né? Eu não sei se é a Petri 3 que eles estão olhando aqui, eu separei para a gente ver, tá em R$ 33 aqui. Então, na verdade, chegou ao patamar de 32, a Petri 3, né? Esse ticker aqui chegou na faixa de R$ 32 no decorrer do dia de hoje, abaixo dos 33, portanto, mas teve uma recuperação no decorrer do dia, subiu quase 2%. Mesmo se aplica também a Petri 4, né? Que chegou à faixa dos R$ 30 mesmo aqui, acabou se recuperando depois, né? Agora, isso aqui é o dia de hoje. O problema é o seguinte, se você pegar 5 dias para trás, você vai ver o quanto que as ações caíram, né? Consideravelmente, mais de 6% em apenas uma semana. 5 dias atrás, segunda-feira, o início desta semana. Então veja o patamar terrível que essas ações chegaram, sendo que elas caíram bastante hoje. Deu uma recuperaçãozinha, mas chegou a afundar mais do que isso no decorrer desta semana. E no ano, meu amigo, as ações estão caindo cerca de 13%, sendo que a Petri 3 está caindo aí cerca de 16% no decorrer deste ano de 2025. Então, sim, em valor de mercado, a Petrobras está derretendo. E é claro que a questão do preço do barril do combustível, do petróleo, né, impacta muito nisso. Veja aqui que o barril tipo Brent está sendo vendido a $63, que é um dos menores valores desde a pandemia, desde 2020. Obviamente, mais uma reação do mercado internacional ao tarifaço do Donald Trump. Então, inclusive, questões de risco são muito levadas em consideração. Se houver uma desaceleração da atividade econômica, o petróleo vai ser menos demandado. Então, isso acaba fazendo com que as expectativas impactem já no preço, derrubando o preço frente a uma oferta que está elevada em relação às perspectivas. Tudo uma questão de expectativa para os próximos meses. Inclusive, né, o preço da gasolina no Brasil está acima do PPI, preço de paridade internacional. Acredite ou não, estamos nesse patamar. Seria a hora, aí que está o grande ponto, seria a hora da Petrobras ter lucros mais elevados, mantendo os preços nesse patamar. Numa lógica, nesse sentido, seria hora de comprar as ações da Petrobras. Eram para essas ações estarem subindo. Qual que é o problema nessa história, né? O primeiro ponto aqui a se considerar é que dificilmente nós veremos a Petrobras mantendo esse preço. Já tem notícias aqui circulando de que aquele corte que foi feito lá em fevereiro ou março, né? Acho que foi em março, ainda não chegou completamente aos postos de combustíveis, porque, né, a Petrobras projetou uma queda de 0,15% no diesel
e só chegou 0,09, praticamente nada. Essa é a verdade. O que pode levar a entender que, em breve, em não muito tempo, a Petrobras vai fazer mais cortes para compensar isso aqui, para fazer chegar ao consumidor final num patamar mais elevado. Então, ela não vai desfrutar da paridade positiva, né? A falta de paridade no sentido positivo do preço, que é o que nós estamos vendo agora. Mas o problema não para aí. Me enrolei todo aqui. Pois bem, né? Qual é a questão? Aqui, me embolei todo agora. Bagunça para tomar minha aguinha, né? Qual que é o ponto aqui principal? Essa história de preço de paridade internacional não ser mais levada em consideração, que é o abrasileiramento dos preços, a lógica por trás disso é: o preço do barril de petróleo está alto, a Petrobras mantém um preço baixo, arca com prejuízo. O preço do barril de petróleo cai, a Petrobras mantém o barril de petróleo, o preço do combustível elevado, acima do barril de petróleo, da paridade internacional, para ter lucro e compensar o prejuízo anterior. Seria a hora de fazer isso e lucrar, ter um acréscimo de caixa para compensar o caixa queimado e o prejuízo do último trimestre do ano passado. Mas isso não aconteceu até o momento. Está acontecendo levemente, mas tudo indica que não vai ser mantido porque o governo Lula precisa baixar o preço dos combustíveis na marra para melhorar a aparência política do Lula frente ao povo, frente aos caminhoneiros, enfim, aos grupos interessados nessa história. E o grande problema realmente está aí da Petrobras. Todo mundo está apanhando nessa onda dos tarifaços do Donald Trump, nesse caos econômico que se instaurou ao redor do mundo, beleza. Mas muito em breve os mercados vão se adequar, vão se adaptar e as coisas estarão mais controladas. O problema da Petrobras, contudo, não é de agora, não é de momento. Veja, conforme eu falei, que a queda anual da Petrobras está muito elevada. Se você considerar desde janeiro para cá, esse baque está muito aprofundado. E ele teve aqui um baque maior, né, no finalzinho de fevereiro para o começo de março. Por quê? Isso aconteceu quando a Petrobras anunciou o seu prejuízo do ano passado, que não tem nada do final do ano passado, do último trimestre, que não tem absolutamente nada a ver com Donald Trump e com tarifaço. É um problema da política econômica da Petrobras, da forma como a economia tem sido tratada pela atual gestão, pela senhora Magda Chambriard, sob os auspícios do senhor Lula, que é quem botou ela ali e que realmente é o grande interessado em manipular o preço dos combustíveis e fazer uma série de investimentos falidos, sabe-se lá por qual motivo, por interesses políticos e escusos, naturalmente. Então, há uma leitura realista do mercado a esse respeito. O cenário não está favorável e é o que eu digo sempre aqui no meu canal. Cenários externos desfavoráveis são incontroláveis. Você não consegue prever com exatidão que isso vai acontecer, você não consegue mensurar o dano que isso vai te causar, quanto tempo que vai durar, qual vai ser a reação dos mercados. Não dá para prever isso aí. Alguém previu o que está acontecendo agora? Alguém previu os movimentos do Donald Trump? Ninguém previu isso aí. Todo mundo levou ferro nessa história. Então, você não consegue prever o que vai acontecer lá fora. O que você consegue fazer é se preparar para lidar com tempestades, para lidar com situações mais críticas, mais caóticas. É criar uma resistência dentro da sua estrutura econômica para lidar com esses momentos. Coisa que a Petrobras não fez, obviamente. Ela poderia ter se estabelecido, mantido o patamar, os padrões lá do governo Bolsonaro de enxugar a empresa para focar nas atividades realmente lucrativas. Chegar nesse ano com um lucro gordo do ano passado, que dava para ter lucrado muito mais em 2024. Justamente para ter um caixa forte para lidar com uma crise agora. Isso seria levado em consideração, a empresa com um caixa robusto para enfrentar qualquer paulada que viesse lá de fora com muito mais tranquilidade. Cairia? Com certeza, mas não desabaria como está acontecendo. Qual que é o problema? A empresa queimou caixa em momentos de bonança, o barril do petróleo lá em cima e a empresa vendendo combustível barato aqui no Brasil, perdendo essa oportunidade de ouro de se estabilizar e formar um caixa robusto, gastando dinheiro, desperdiçando com negócio de fábrica de fertilizante, refinaria de corrupção e essas coisas. E agora a Petrobras não tem condições de
mostrar para o mercado que está apta a lidar com esse momento crítico, esse momento caótico. Ela poderia manter os preços elevados ainda aqui no Brasil, dentro do abrasileiramento de preços, para recompor o seu caixa e ter algum respiro. Mas você acha que o Lula vai permitir que isso aconteça? Ele vai forçar um corte no preço dos combustíveis sem sombra de dúvidas para melhorar o seu capital político. E aí, meu amigo, quem vai piorar é a Petrobras. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.